Você vem estudar comigo, eu te ensino a falar inglês rapidinho, mas tudo isso, gente, não é fácil. Não é fácil. Eu nunca disse que meu método é fácil, como várias pessoas dizem por aí. Não é verdade? Para vocês que me acompanham, eu falo mesmo, eu faço você falar inglês em 4 módulos, faço. Tem aluno meu aí? Dá um testemunho aqui. Eu consigo fazer o aluno meu falar em 4... Eu consigo. Eu consigo convencer ele a comparar com a língua portuguesa? Consigo. Eu consigo tudo isso, mas é fácil? Não. Conheci uma coisa que se chamava abordagem comunicativa. Então eu vou pegar essa metodologia como exemplo. Essa aqui não é a minha metodologia, não estou defendendo essa metodologia, eu quero pegar como exemplo. O exemplo, o mais concreto possível, fica mais fácil da gente entender. Né? Nós somos seres criativos, nós somos latino-americanos. O que a abordagem comunicativa fez no início dos anos 80? A abordagem comunicativa não foi um brasileiro que inventou, não. Nos anos 50, quando o francês deixou de ser idioma diplomático, porque o francês nos anos 50, logo depois da Segunda Grande Guerra, o francês que era a língua diplomática, havia uma tendência de que o francês seria a língua universal. Só que daí chegou nos anos 50, nos anos 60, meados dos anos 60, o francês não era mais interessante. Por quê? Porque era uma língua muito complexa de se estudar. Realmente, o francês é uma língua mais complicada do que a língua portuguesa, né? Então fica difícil uma pessoa dominar o idioma inglês do idioma francês de uma forma simples. E daí os franceses tiveram o quê? Que entender que o inglês estava tomando conta. Os franceses sacaram que, não dá para latino aprender inglês com métodos anglicanos. Isso é verdade. Isso é verdade. Não dá. Para nós latinos, na nossa mente, aprendermos a falar inglês com métodos anglo-saxões, é muito difícil. Dá para aprender? Dá. É muito mais difícil? É. Então, o que os franceses fizeram? Os franceses pesquisaram e desenvolveram uma metodologia específica para franceses. L'abordage communicative, que é o nome disso aí. Aí eles estudaram, montaram todo um esquema, como é que funcionava a mente. Então, por que eu peguei isso como exemplo? Porque a abordagem comunicativa, ninguém nega que foi assim um gatilho, né, para uma revolução, para não ficar estudando inglês com métodos americanos e britânicos, que eu não sei se vocês sabem, esses países americanos e britânicos, metodologicamente, eles são os mais atrasados do mundo. Eles podem ser muito bons em outras coisas. Metodologicamente, eles não são. Eles são super atrasados. Principalmente britânicos e americanos. Por isso que hoje em dia não se fala mais em inglês britânico e inglês americano. Isso aí até por uma questão... de que o idioma inglês tem que ser aprendido sem sotaque, tem que ser aprendido neutro e tal. Mas também por esse motivo. E a abordagem comunicativa, que foram os franceses que inventaram, e depois veio para o Brasil, foi para a Itália, né? Aí todos os povos latinos abraçaram a abordagem comunicativa. Por quê? Porque ela foi estudada e ela realmente revolucionou. Ela viu que latino tinha que aprender de forma diferente. Orientais aprendem inglês de uma forma diferente, né? Árabes aprendem inglês de uma forma diferente. Porque, gente, existe uma coisa dentro da metodologia que é um estudo específico para cada tipo de mente. Então, eu peguei esse exemplo da abordagem comunicativa, o que não dá para negar. Não dá para negar. Se vocês pegarem um professor de inglês moderno, um professor de inglês que é especialista em dar aula para brasileiros, né? Esse professor vai admitir que foi a chegada da abordagem comunicativa em meados dos anos 80 que fez uma grande revolução. Revolução. Agora, isso aqui é o meu método? Não.
A abordagem comunicativa, ela foi pesquisar a linha mental de um latino. E daí foi colocado o inglês de uma forma sequencial. Por que tem tanta escola de inglês, então, no Brasil? Porque ninguém fala? Porque o brasileiro acredita em qualquer promessa. É muita quebra de paradigma, é muito trabalho, tem que treinar 30 minutos todo santo dia? Tem. Não existe sábado, não existe domingo, não existe feriado, não existe Natal. Onde que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte, que não é fácil. Nenhum método é fácil. Nenhum método é fácil. Nem o meu. Não é. O que eu faço é ensinar o que é mais importante, eu tiro 70% e jogo fora, depois você ficar craque em 4 tempos básicos, inglês cru, para com esse negócio de inglês americano. Tudo isso faz parte do quê? Da minha metodologia. Né? Não é verdade? Então, gente, onde que eu quero chegar? O que você precisa para escolher um curso tal, para você aprender inglês? Tempo. O que você precisa para aprender a falar inglês? Tempo. Gente, não são as 2 aulinhas que você vai comprar de mim aqui que eu vou fazer você falar inglês. Eu não sou pai de santo, eu não sou macumbeiro. É trabalho. É difícil. É muita bronca. Eu não sou professor bonzinho. Eu não tenho dó de aluno, não. Aluno tem que sofrer. Aluno tem que mexer a bunda. E aqui também. Se a pessoa usa isso daqui, não aplica o que eu estou pedindo aqui, se a pessoa não aplica, não vai aprender. Não é fácil. Isso chama-se o quê? Foco. Metodologia. Você tem que saber o que você quer. Você tem que mudar seus paradigmas. É possível? É possível. Mas é bastante complicado. Geralmente as pessoas ficam com bastante vício de linguagem, aprendem um inglês regional. Isso daí, gente, eu tenho um monte de aluno que chega para mim com aquele inglesinho do sul dos Estados Unidos. Aí chega com aquele inglesico do Midwest americano. Aí chega com aquele inglesico mexicano, lá da Flórida, ali do sul do Texas, por ali. Do sul da Califórnia. Né? O que é isso? É você estar estudando o inglês viciado. Por isso que eu defendo a teoria, o meu método é embasado em inglês internacional, o inglês cru, o inglês básico, o inglês sem pipoca, porque senão você não fala. Primeiro você tem que aprender inglês como língua estrangeira. Não, tio Beto, mas eu quero aprender inglês nativo. Você vai levar 20 anos para aprender. Entra nessas escolas aí de 12 anos lá, você aprende esse inglês. Você vai ficar 12 anos estudando lá. Por que não pode aprender inglês nativo? Porque nativo é nativo. O resto do mundo aprende inglês como língua estrangeira. Europeu, eu admiro muito um suíço falando inglês. Ele aprendeu inglês nativo? Não, ele fala inglês como terceira língua. Ele fala inglês como língua estrangeira. Eu admiro muito um finlandês falar inglês. Admiro. Eles falam inglês pra caramba. Eles aprenderam inglês como língua nativa? Não. Finlandês aprendeu inglês como terceira língua, como língua estrangeira. Aprender um idioma, gente, não é que nem consertar motor de Fusca. Não é que nem consertar motor de Fusca, que qualquer um conserta. Eu vou te mostrar, o bom professor, o bom método mostra o caminho. O método, gente, não é conteúdo de inglês. Eu queria encerrar com isso. Método, gente, não é conteúdo de conhecimento. Método, o bom professor, o bom método, ele mostra o caminho, ele mostra o porquê disso, onde que você vai chegar. Se você for por aqui, você vislumbra um futuro, primeiro um futuro próximo, depois um futuro mediano e um futuro distante. Sabe, gente, método, gente, não é conteúdo de inglês. Gente, nós estamos no século XXI. Como é que tem gente que ainda acha isso? Isso é coisa dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80. Sabe, o mundo evoluiu tanto tecnologicamente, mas os seres humanos estão ficando cada vez mais imbecis. Tchau!
Você quer vir estudar inglês comigo ao vivo? Então eu abro o curso sempre em fevereiro e agosto. Então, janeiro e julho, você entra no site, né, que está aqui na tua tela, e faça a sua inscrição. Escolha o teu melhor horário e venha aprender a falar inglês ao vivo comigo. Agora, você não tem tempo, você não pode se comprometer com o horário, não tem problema. Você pode participar da plataforma do English Express. O link está aqui. E você pode estudar sozinho, com todos os meus segredos. Você estuda no conforto do seu lar. Venha!